Boa noite a todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Esperança. Todos bem-vindos. Beijo. Já já vamos começar. Só vamos esperar o nosso irmão Cleiton entrar e a gente já vai começar nosso Evangelho de hoje, ok? Bela. Boa noite, Bela. Se preparando aqui. Nossa. Olá, Tânia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Cleiton. Elton. Boa noite, Elton. Quanto tempo, hein? Que saudades. Ô, meu amigo Cleiton. Boa noite, comandante. Como está? Bem, melhor agora vendo você. Como é que você tá? Beleza também, graças a Deus. Deixa eu tirar a Você, minha auréola de cima aqui. tira a luz aí do seu mentor aí. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você? Bem, graças a Deus. Estamos aí na luta constante, né? É isso aí, tranquilo. Estamos aí. Como estão as coisas? Tudo tranquilo, graças a Deus. Uma correria de leve, mas tudo se ajeita. Parece Não tenho que dúvida. com a divulgação aí do governo do Estado de São Paulo com a liberação parcial, parece que tinha muito mais gente na rua hoje. Isso é verdade. A família como tá? A família está bem. Não tá bom. Todos Aqui aqui, também estão assim, todos bem. se adaptando aqui a rotina, fazendo prova por videoconferência. Beleza. Sim, faz parte. Mas é isso São aí. novos jeitos de ver a vida, né? Novos jeitos felizes de ver a vida. Com certeza. Bom, boa noite a todos que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Se alguém de vocês fizer pergunta durante a transmissão e por acaso a gente não vê, depois pode mandar de novo aí a pergunta novamente, tá? Que a gente responde. Eu, o Cleito ou a Márcia pode responder depois para vocês, tá bom? Seu Wilson, boa noite, seu Wilson, seja bem-vindo. Todos bem-vindos. Enquanto isso, já vou começar dando os recadinhos. Ok? Bom, nesse domingo agora nós temos a nossa distribuição da cesta básica, dos alimentos para os assistidos já cadastrados. Lógico, alguns aparecerão, né, de última hora. Vamos tentar atender todos. Com o nosso pedido, através das redes sociais, conseguimos aí uma verba legal para comprar a cesta básica. E domingão, no mesmo processo, serão aí acho que as mesmas 4 pessoas que entregarão. Vai ser um processo rápido, vão chegar já, se identificar e já vão receber a cesta e ir embora, para não tumultuar muito. Um conselho que nós damos aqui para todos que estão ouvindo, nós estamos ainda em uma quarentena, um isolamento social. Isso não é eterno, isso vai passar. É um momento para garantia, para manutenção da saúde e para garantia do bem-estar de todos, quem está em casa e quem está na rua. Então, nós sabemos aí já quais são, o que é a doença, quais são os sintomas, como se cuidar, como se tratar, quando procurar.
Então vamos procurar, nesse momento, não ficar atento a tanta coisa que estão falando. Falam muita coisa de certo, de errado, mas nós já sabemos o que é. E se nós temos dúvidas, vamos nos sites oficiais, vamos no site do governo, no site do Ministério da Saúde, e aí mata a dúvida ali. Não fiquem tanto tempo na televisão, ouvindo lamúria, ouvindo notícia ruim. Não fiquem tanto tempo nas redes sociais, em cima de notícias falsas, de promessas de milagres, de remédios miraculosos. Não tem isso daí. O tratamento vai chegar, ele vai ser testado, vai ser pesquisado e vai chegar a todos, como foi em tantas outras doenças que passaram pelo mundo. Então, vamos manter a calma, vamos afinar a nossa fé, a nossa ligação com Deus e vamos manter a esperança acesa, porque dias melhores, com tudo isso, vai vir. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. A casa, por enquanto, ela não vai estar funcionando fisicamente. Nós ainda não temos nenhuma diretriz, nem da USE, nem da federação, quanto a abrir espaços públicos para encontros. Então, nós vamos ficar nesse ambiente virtual, com as palestras do Evangelho nesses horários, de quinta e sábado. O atendimento fraterno, ele é um pouco antes do Evangelho, tanto na quinta quanto no sábado. Caso queiram conversar com alguém de nós aqui, fique à vontade, deixe o telefone, tá aí os canais de Esperança, né? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp, que todos têm acesso. Deixe esse recadinho lá, preciso falar. Se sabe de alguém que esteja passando por dificuldade, quer conversar com alguém, puxa ela para cá, deixa o telefone dela para que nós entremos em contato. Talvez essas pessoas precisem de um alento, de serem escutadas em outros dias, em outros horários. Conosco, eu, Hernani, Márcia, não há problema. Pode colocar o telefone que nós vamos ligar aí a qualquer horário que a pessoa esteja apta a receber a ligação. Tá ok? Hernani, Perfeito. alguma coisa aí? Não, eu acho que o assunto geral é esse, né? Então, eu acho que hoje está criando uma expectativa. Antes era a expectativa do que aconteceria com a chegada do vírus. Agora a expectativa, eu vejo as pessoas querendo uma expectativa, uma autorização, como se fosse autorização para poder voltar à vida como era antes, né? Como era antes. Como era antes. Só lembrando que nós devemos continuar com a nossa calma, ter paciência, que tudo vai se ajeitar. Tudo vai se ajeitar. Tudo vai se ajeitar e ter calma que as coisas voltam. Ou as coisas vão ficar como terão que ser, né, Cleiton? Sim. Essa é a verdade. Né? Não precisa nada. Exatamente. Está correto. O vírus, como alguns dizem, até algumas vistas falam, o vírus é um inimigo. Não, o vírus não é inimigo. O vírus é um enviado de Deus que veio para nos trazer alguns alertas. Então, cada um a seu tempo, a seu modo, vai entendendo quais são os alertas e nós vamos conviver com isso, como sempre, com maestria e tirando daí muitas lições para o porvir. Eu procuro buscar sempre na história do planeta a questão da pandemia, né? E o planeta já passou por várias situações como essa que nós estamos passando agora. Então eu acho que isso aí vai acontecer hoje, amanhã vai acontecer. Então a gente tem que entender que nada é por acaso, né? E que esse barco não está à deriva, né? Jesus está no leme. Jesus está no leme. Então, a nossa confiança tem que partir disso. Ok? É isso aí. Você faz a nossa prece? Faremos a prece aqui. Então, todos nós, neste momento, possamos aliviar o nosso coração, direcionar os nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, pedindo a Ele que abençoe a cada lar, a cada pessoa que escuta, fazendo com que as palavras de hoje, fazendo com que o texto de hoje possa servir de acalento, possa servir de remédio para as nossas dores, tanto físicas quanto espirituais.
Pedimos aos nossos mentores, aos mentores da casa que estão conosco, que todos juntos possamos vibrar em favor do bem, em favor da paz, que a esperança seja a nossa aliada e que possamos tomar proveito de tudo que está passando neste mundo, no Brasil e em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada lar, a cada um, e possamos, neste momento, sob a intuição dele, iniciar o nosso Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Você quer dar início ao tema aí, Cleito? Vamos dar início. Vinde a mim, aqueles que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo. Aprenda comigo, que sou humilde e brando de coração. Pois o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós vamos falar hoje sobre esta frase. O jugo leve, o jugo suave, o fardo leve. O jugo é uma alusão, Jesus, quando proferia suas palavras, quando contava suas histórias, ele sempre ligava algo ao que as pessoas na época conheciam mais, mas sempre com um fundo de verdade, porque se ele traz as palavras como seriam as palavras de hoje, talvez o povo na época não entendesse, e o que ele queria é que todos entendessem, inclusive nos tempos vindouros. Então ele usa de muita alusão, ele usa de muitas parábolas, frases e textos de efeito que surgem até hoje. O jugo é uma peça de madeira, que é muito usada ainda hoje em cima de bois para puxar o arado. E ela serve para quê? Para deixar um boi ao lado do outro, para que os dois juntos percorram o mesmo caminho e puxem o arado, fazendo um sulco na terra, para a plantação que vai vir. O que seria o jugo, quando Jesus fala que o jugo dele é leve? O caminho que ele promete, a lei que ele determinou naquele momento e que ele exemplificou e que ele mesmo seguiu, este caminho é suave. Ele deixa para nós, com todas as nossas dúvidas, nossas inquietações, uma semente de que há um futuro à frente, de que há muito mais à frente, ao nosso lado, em nossa vida, do que nós possamos imaginar. Nós hoje ficamos fechados no nosso mundo, achando que só nós sentimos dor, só nós sofremos, só nós temos saudades. E esquecemos que nós, espíritas, já viemos de outras etapas, iremos para outras etapas. Em cada etapa, nós deixamos a nossa marca suave nas pessoas, nos corações, no chão. Jesus, quando passou aqui, porque ele não nos abandonou, está aqui ainda, mas quando passou fisicamente, deixou todas essas marcas para nós. E o mais interessante de tudo que ele falava, ele realmente exemplificava. Quando ele diz, perdoa os nossos inimigos, perdoa a quem te faz mal, ele deu o maior exemplo, ainda crucificado na cruz. Naquele momento de exaltação, quando ele, já percebendo que ele já deixaria esse plano físico e seguiria ainda um pouco mais, ele pede a Deus, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Sabe, naquele momento, que éramos seres ainda na ignorância extrema, realmente não sabendo quem ele era e o que veio fazer aqui, naquele momento. Então, nesse momento, ele deixa o exemplo maior para nós. E nós hoje ficamos aqui presos à nossa dor, ainda cientes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas vaidades,
dos nossos eus internos. Tudo isso que nós sentimos hoje, seja em doença física, seja em doença emocional, nós mesmos procuramos, nós mesmos instalamos em nós. Nós geralmente falamos assim, né? Não, mas eu sou assim porque o fulano me deixou assim. Ou eu estou desempregado porque o meu patrão é que era ruim, me despediu, o meu gerente não ia com a minha cara. Ou então eu fui na farmácia e fui mal atendido pelo farmacêutico, pelo atendente, pelo caixa. Ou eu fui no posto de gasolina, o cara olhou para mim e perguntou o que você quer. Eu falei, pô, o que eu quero? Eu quero gasolina. Então, nós acabamos colocando nas pessoas algo que nós ainda não temos. Nós não podemos esperar das pessoas o que nós ainda não temos. Então, o consenso para nós é: eu tenho a definição do que é perdoar, do que é entender, do que é julgar ou do que é não julgar, para que eu não fique com o coração pesado, com o coração cheio ainda de rancor, de mágoas. Se Cristo exemplificou, perdoai, vamos perdoar. O perdão, ele vai tirar de nós um fardo muito grande. E ele deixa o exemplo em várias outras frases, em vários outros textos, em várias falas, em vários sermões que ele dá, de tudo que ele passou. Mas quando ele fala do jugo, do caminho, ele fala, vem comigo, fique comigo, me tenha no coração. Não no sentido de ter ele no coração, mas de toda a palavra, de todo exemplo que ele passou, de toda a vida que ele teve aqui, exemplificando, vivendo, mostrando aos apóstolos, às pessoas que o seguiam, às pessoas que o ouviam. Fiquem comigo, ouçam o que eu tenho que falar, sigam o meu exemplo. É interessante quando nós sentimos uma emoção mais forte por alguém. Então, eu estou lá com um amigo meu, estou lá com o Hernani, lá trabalhando, e de repente o Hernani vira para mim, pô, meu, você é muito chato, sei lá, eu não quero mais falar com você hoje, não. Aí eu fico chateado. Eu fico chateado por quê? Porque eu estava com aquele sentimento de que, pô, o cara é meu amigo, então ele não vai ficar falando coisa ruim para mim, ou não vai falar real para mim. Se a amizade existe, tem esse momento. Mas aconteceu isso porque eu estava com uma projeção em cima dele de que ele realmente é meu amigo e que ele vai concordar comigo em tudo, seguir o que eu falo, seguir os caminhos que eu tenho. Mas ele tem a opinião dele. As minhas vontades, né? As vontades dele. Então, eu não posso dirigir o Hernani. Quem dirige o Hernani é o Hernani. Eu tenho que dirigir a mim. Eu não posso depositar esperança, aquela prospecção em ninguém. Cada um tem o seu modo de agir, cada um tem o seu modo de pensar. Aí o Hernani fala isso para mim e eu fico aqui no coração. Puxa vida, hein? Eu achando que ele era meu amigo. O cara vem e fala um monte de coisa aí, coisa até sem nada a ver. Eu não sei o que se passou na noite anterior com ele. Se ele tomou café, se ele tropeçou, caiu, bateu a perna, o carro quebrou, eu não sei, porque eu não perguntei. Mas ele tem os problemas dele. Então, se a amizade existe, eu vou perdoar. Mas não perdoei. Fiquei com aquilo no coração. Fiquei com aquela maguinha lá no coração. Aquilo começa a doer. E aquela dor, que é um sentimento, ela começa a ser transferida para as células do meu corpo. De célula em célula, começa aí a atingir os tecidos do corpo. Atingindo o tecido, começa a vir aí um tumor, uma ferida. Aí eu externei de mim, espírito, para o meu perispírito, que chegou no corpo físico. Essa é a origem das doenças. As mágoas, os sentimentos de culpa, os mimimis, a palavra da moda agora. O orgulho, o egoísmo exacerbado ainda. Nós ainda vemos aí muitas cenas. Nós mesmos temos isso ainda.
Essa é a origem das dores. E quando Jesus diz, segue a minha lei, porque o meu jugo é suave, o meu caminho, se você pensar em mim, se você fizer o que eu faço, seguir exatamente a minha lei, o meu caminho, não terá mais dores. Não sentirá mais nada disso. Perdoar. Perdão é um sentimento que liberta. Liberta de qualquer nuance que eu tenha preso a alguém. Como eu aprendi na vida agora, perdoar não é esquecer. Ficam os dois, tanto lesado quanto quem lesionou. Na verdade, ninguém tem culpa, foi uma situação que aconteceu. Mas chegam-se a um acordo, olha, aconteceu isso, vamos resolver assim, não dá para resolver, mas vamos conversar. E vamos deixar que este momento em que aconteceu essa situação, sirva de lição para nós dois. Eu tiro as minhas lições, Hernani tira as lições dele. Pronto, vivamos então um novo caminho, sabendo quais já são os espinhos que nós ou devemos evitar, ou então devemos contornar com muita sabedoria, com muita simplicidade, como foi a vida toda de Cristo. Se pegarmos a fundo as palavras dele, em todos os sermões que ele deu, toda a passagem dele que Marcos, Mateus e Lucas falam, a gente vai ver que é muito simples. E o básico que ele pede, amar aos outros como nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar os nossos inimigos. Essa é, para nós, o Hernani vai completar para nós aqui, mas este é o caminho, é o único caminho que tem. Aí sim nós podemos entender como os grandes mártires que nós conhecemos agora, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, pegamos aí Chico, Divaldo, nós achamos que eles não sofrem nada, eles não têm dores, não têm doenças, são os que mais têm. Mas eles têm Jesus ali no coração. Eles têm a esperança firme, a fé, uma condição inabalável, mais raciocinada que eles têm, não atinge tanto eles. Tem lá os probleminhas normais, casuais deles, mas nos atinge. Os grandes mártires da história também passam pelas mesmas coisas. Vemos aí histórias aí dos cristãos sendo queimados nas arenas e queimando e cantando, como se não tivesse sentido dor nenhuma. É Cristo no coração. Porque eles têm, como nós temos, já sabemos, temos o conhecimento, eles têm a visão da vida futura, da vida plena, que Jesus prometeu. E nós hoje, espíritas, sabemos disso. Esse caminho vai terminar. Essa minha etapa vai ter um leve desvio. Eu volto para o espiritual, depois retorno aqui. Caminhando da mesma forma, com outro corpo, em outra situação, mas caminhando. Mas sabendo ainda que a minha vida, que é única, aprendi isso aí com a Hernani, que a minha vida é única, ela continua. Teve um começo, tem agora a sua continuidade e ela vai continuar para frente. Nada vai terminar, nada vai mudar. Quem foi um pouquinho mais cedo, vamos nos encontrar ainda. Fica ali o sentimento de saudade, fica, mas eu não posso prender as pessoas, eu não posso prender esses espíritos com os meus pensamentos egoístas. Porque isso também me faz com que doa o íntimo, me faz com que doa o coração. O que você acha, Hernani? É isso aí. Eu acho que você abordou bem o assunto, mas eu gostaria de voltar lá um pouquinho em Mateus, no capítulo 11, que fala sobre essa passagem, que você leu no começo, que ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Aí eu gostaria de refletir um pouquinho. Quando Jesus fala assim, vinde a mim. No mundo de hoje, que nós lidamos com o nosso dia a dia, e que ainda estamos numa escola, que a Terra é uma escola, um hospital, como diz a doutrina espírita, muitas das vezes a gente não compreende isso, o que é ir para Jesus. E baseado na nossa formatação de orgulho e egoísmo, a gente acha que dar uma cesta básica,
ir na igreja, assistir a missa de domingo, ir numa casa espírita, eu já estou fazendo o meu papel com Jesus. E não é isso. Não é isso. Tanto é que ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Por quê? Porque ninguém de bom, estando bem, estando tranquilo, dentro do seu orgulho, achando que as coisas da matéria satisfazem o seu eu profundo, vai procurar Jesus. Então ele arremata depois de vinde a mim. Vinde a mim você que está cansado, cansado e oprimido. Do quê? Porque chega uma hora que nós sabemos, para quem já passou por isso, e eu acho que muitos que vivem a sua prova individual também passam, que chega a hora que a gente fala assim, eu preciso. Porque a pergunta não é assim, eu quero Jesus? Não, eu não quero Jesus. Nem eu, nem o Cleito, nem você que está assistindo. A gente precisa dele. Porque ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, quando ele fala, vinde a mim, já é um ponto para a gente refletir. Poxa, eu preciso ir para Jesus. E muitas das vezes eu, na minha adolescência espiritual, né, eu escutava as pessoas falar assim, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar com a palavra de Jesus. E eu achava isso uma babaquice. Aí hoje a vida me cansou, a vida me oprimiu, e eu consegui entender o que é ir para Jesus. E mesmo assim, cansado, às vezes eu fico assim, vou parar um pouquinho por aqui, porque a dor parece que aliviou, então eu não preciso continuar indo para ele. Então quando ele abre essa passagem dele, ele fala, vinde a mim, vírgula, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, quando nós temos uma dor física, dor de cabeça, né, ou mais complicado, um câncer, que precisa de uma cirurgia ou de um remédio para tirar a dor, é isso que ele faz com a gente. Mas nós precisamos entender que estamos doentes. Precisamos entender que às vezes estamos cansados e oprimidos. Muitas das vezes a gente não sabe. E passamos a encarnações e encarnações sem entender o que é isso. Até que a gente entende. E aí ele arremata dizendo, pode vir, eu vou te aliviar. Porque eu te garanto que o meu jugo, como ele fala aqui, ó, é suave. E como o Cleito colocou muito bem no começo, o jugo é aquela peça que colocava nos bois, para que um andasse do lado do outro, sem sair do caminho, a direção que quem estava guiando, que é Jesus no caso, nós, para a gente não desviar do caminho. E ele fala, porque meu fardo é leve. O fardo só passa a ser leve quando a gente aceita o jugo dele. E qual que é o jugo de Jesus? Os seus ensinamentos. A prática dos ensinamentos que nós temos que fazer. Né? O perdão, que o Cleito acabou de focar muito bem, que foi bem, muito bom, Cleito, falar sobre isso. O perdão é isso, é um jugo de Jesus. Porque muitas das vezes a gente prefere odiar. E aí é que está o grande lance. O perdão liberta. O ódio prende. Amarra. Haroldo fala o seguinte, você quer vir 20 encarnações com... vou dar um exemplo. Se eu quero vir 20 encarnações como o Cleito do meu lado, é só eu odiar ele. É só odiar. É só odiar, que nós vamos estar ligados assim, no ódio, e isso não solta. Agora perdoa. Porque o perdão liberta. É o amor, O perdão o movimento. O perdão liberta, o amor se movimenta. E tem um exemplo claro disso. Quem não está nos vendo agora, que tem seu bichinho de estimação, e que há esse amor, esse contato, que nós gostamos deles. Eu tenho 2 aqui. A gente ama, a gente cuida, se preocupa. Chico tinha um cachorrinho, ficou doente. Aí uma pessoa que trabalhava com o Chico falou assim, eu vou ajudar o Chico. Eu vou matar o cachorro. Ele tem tanta coisa que ele já faz lá, e ele chega aqui e ainda fica preocupado com o cachorro. Eu vou matar o cachorrinho dele, ele não vai ter mais preocupação. Chico chegou lá, o cachorro estava morto. Chico ficou extremamente magoado. Extremamente magoado. Num ponto tal que Emmanuel chegou e falou assim, Chico, precisamos ter uma conversa séria. A sua mágoa, pelo fato do cachorrinho, está escurecendo o seu coração. E isso está atrapalhando o nosso trabalho espiritual. Você precisa perdoar. E E conhecer a olha, pessoa faz que o matou. seguinte. Faz o seguinte, veja o que a pessoa precisa e vai comprar para ela. E o Chico foi lá descobrir, era uma máquina de costura na época. E o Chico era muito pouco. Como diz o nosso palestrante lá, ele dividiu a máquina de costura em 4 encarnações para poder pagar. E quando ele deu o presente do peito da senhora,
que fez o ato na intenção de ajudar. Porque muitas das vezes nós magoamos com as pessoas e não sabemos a real intenção. E mesmo que ela tenha intenção ruim, o nosso dever, que aí é nosso fardo, é não. Opa, eu entendi o que você me deu, mas eu não quero. E quando ela recebe a máquina de Chico, Chico, a gratidão dela foi tanta que limpou uma luz, projetou do seu tórax, do coronário frontal, pá, e limpou o coração do Chico. Então veja, o jugo de Jesus é esse, é perdoar. É seguir, porque quando a gente não aceita, e as decepções, misérias, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm a sua consolação na vida futura. Mas quando a gente não entende isso e não segue as diretrizes, os conselhos, os exemplos, as leis de Deus, junto com o que Jesus nos ensinou, a gente acaba ficando pesado. E o fardo qual que é? É a consequência disso tudo. Por quê? O fardo, quais são os nossos deveres? Amar, perdoar. Por quê? Porque o fardo é a consequência da gente estar seguindo o jugo do Cristo. Porque se eu sigo o jugo dele, que é suave, e ele fala, vem comigo, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque quando você começa a carregar o fardo, né? Você vê que é leve, porque você está no caminho. E para estar no caminho, não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu quis fazer essa nossa conversa, falar, vinde a mim. Primeiro, você vai para Jesus? Você já tomou consciência o que é quando ele fala assim, ó, vinde a mim? Ou simplesmente pelo fato, como eu disse, de ir no domingo na igreja, ou na sessão espírita, eu já estou indo para Jesus. Aí eu pergunto, qual era o templo de Jesus? Aonde ele ficava, qual casa espírita, igreja católica, evangélica, centro, não importa. Que você tinha que ir lá para ele poder salvar, para ele poder aliviar o cansaço e socorrer os oprimidos. Ele está até hoje aí. É só você falar, não, eu quero ir. Mas tirar isso de dentro, de você. Porque o nosso templo que nós devemos ter é nosso. É eu que vou construir. Então, essa vinde a mim, quem está cansado e oprimido, e muitas das vezes, Cleito, ele é tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso que ele sabe que muitas das vezes a gente cansa da vida que a gente leva, de desregração, sabe? De orgulho, de egoísmo. Porque no fundo o nosso espírito sabe que este caminho que nós estamos tomando, o jugo vai ser diferente e o fardo vai ser pesado. Então a gente consegue entender. Uma hora a gente cansa. E muitas das vezes, quando a gente é mais teimoso, a vida começa a nos ensinar através das nossas provas, das nossas dores. Aí as dores nos fazem, opa, deixa eu trocar esse jugo do orgulho e do egoísmo. E aí a gente implora para pegar o jugo do Cristo. E aí ele fala, porque na passagem aqui de Mateus, ele não fala assim, ó, vem a mim que eu vos aliviarei, ó, mas vem só até o Natal, porque depois do ano novo eu não vou mais fazer isso. Ele não fala isso. Ele fala, vem sempre, sempre, sem data, mas vem. Mas para ir, ele vai saber que seu coração está querendo realmente ir. E como é que eu faço isso, Hernani? Conseguir isso, né, Cleito? Começando. Hoje eu consegui perdoar. Poxa, eu tinha mania de gritar com a pessoa. Hoje eu já não grito mais. É assim. É nos pequenos. Joana de Anjos tem uma frase maravilhosa. Somos uma gota. Aí ela fala assim, sobre a expectativa de crescer. Ela fala assim, mas o oceano é feito de gotas. Então, comece a montar teu oceano. Cada dia, faz um pouquinho. Pega o seu conta-gotas lá e não consegui. Olha, não gritei. Sabe? Eu já entendi. Hoje, na situação brasileira, dentro de casa, né? Tem muitos amigos meus falando assim, olha,
Se eu tinha alguns pecados para pagar, eu estou pagando agora com a minha esposa, né? E vice-versa também, né? Eu vejo algumas amigas falar, olha, eu não aguento mais, né? É o momento da gente poder trabalhar isso, né? Na união. Então, ele faz isso. Então, faça isso, crie de pouco a pouco. Ninguém vira anjo de um dia para outro. Ninguém Exatamente. vira. Comece aos poucos, mas não retroceda. Mantenha-se na sua boa vontade, porque um dia ele vai te olhar, como olhou para o Cleiton, olhou para mim um dia, e vai olhar, e eu sei que ele já olhou para todos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pense nisso. É isso Comece mesmo. você hoje, fazendo o seu próprio jugo, com as leis que ele deixou para gente. Não é isso, Cleiton? É isso aí. Vinde a E, mim, ó, mas e quem quiser ler mais sobre, desculpa um pouquinho, Cleiton, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, sim. o Cristo Consolador. Está lá falando sobre isso também. É interessante a leitura, porque ele vai falar sobre o jugo leve, o Consolador prometido, né, e o advento do Espírito de verdade. Então, é uma leitura maravilhosa. Quem puder ter oportunidade, seria interessante ler. Não é não, Vai Cleiton? continuar falando. É isso aí. Vinde a mim, mas ele pede também que vinde a mim, porém, abandone tudo o que você é. Qual o sentido disso? Abandone o seu orgulho, Sim. abandone o seu egoísmo, abandone as suas vaidades, elas não são necessárias no reino dos céus, elas não são necessárias nem aqui. E só acontece isso, só acontece o nosso orgulho ser ferido, o nosso egoísmo ser exaltado, quando nós projetamos algo em alguém. Tipo, aquele fulano, aquele é meu amigo, ele jamais vai me trair. Ele trai, eu depositei uma confiança que ele não precisava depositar. Ele é ele, eu sou eu. Aí não foi o fulano que traiu, mas eu, dentro do meu egoísmo, dentro do meu orgulho, que me senti traído por mim mesmo. E eu Sim, mesmo vou acabar aí projetando para mim, para minha mente, as coisas obscuras. Que Jesus já falou, larga isso, não precisa. Não precisa mais. E sabe, ficamos Cleiton? assim, né, de falar assim, Ah, tem gente que falou assim, eu jamais irei perdoar, jamais. Mas se você não perdoar, você vai morrer com isso daí, então morra agora. exato. Você sabe o que é interessante estar falando? Porque tem uma passagem de Kardec no Evangelho que fala do ponto de vista. Eu estou trabalhando isso todos os dias, eu acho muito interessante, porque aqui, até mesmo aqui no capítulo Cristo Consolador, ele fala um trechinho. Se a gente começa a tomar parâmetro de que aqui eu sou só pequeno tempo, e que essas coisas que se tornam o jugo pesado, eu deixar de lado e acreditar, interiorizar, ter fé. E a fé, tipo, eu sei que eu vou para minha casa depois, que é o mundo espiritual. A gente começa a ver que as dificuldades e as aflições começam a ter um peso diferente. Porque, como você falou, poxa, a pessoa, eu coloquei expectativa na pessoa, que é natural de todos nós. E a pessoa me decepcionou? Legal, não tem problema. Eu ainda continuo colocando expectativa, porque eu sei que um dia ela vai ser recíproca. Porque talvez não seja hoje o tempo dela. Como o meu, o teu, é diferente. Mas a gente tem que acreditar. O que importa é não receber de volta essa, né, decepção que seria, como você falou, acreditando que isso é o fim. Olha, tá vendo? Porque eu escuto muitas vezes as pessoas falam assim, esse mundo não tem jeito, tem muita gente má. Poxa, a gente tem que acreditar, tem que ser otimista. A gente tem que entender que essa terra será melhor. A gente tem que entender que isso demanda da nossa consciência, justamente começando pelo que você falou agora. Olha, o jugo do Cristo é o caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é vida. Então, não tem jeito. Mas isso decorre, Cleito, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Enquanto a gente estiver preso, achando que ninguém pode magoar minha vontade, que do jeito que eu penso é o jeito correto, e o que eu quero tem que ser feito, as decepções são enormes. E muitas das vezes, quem pensa assim, tem um trabalho constante de manter-se nesse ponto. E cansa. Sim, Agora cansa. veja quem é suave, como o Cleito disse muito bem no começo, os grandes. Olha Divaldo, olha Madre Teresa, olha Chico. Ele falava
A voz era até mansa. Por quê? Porque ele já sabia. Ele, a fé que ele fala, eu sei que lá eles estão. Essa fé, essa certeza, acaba trazendo a gente, tirando o cansaço, nos deixando, não nos oprimindo mais. Porque sabemos que, por mais que seja difícil, neste momento, tudo se passará. E no Evangelho ele tem a frasinha assim, ó, todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na sua lei que ensina. Seu jugo é leve e essa lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Né? Então a gente costumava dizer, e eu falava uma vez lá nos Divina, eu e o Jorge, que a gente tinha que colocar uma frase assim pra gente. Serve que passa. Não é verdade? É bem isso mesmo. Se você servir, você vai esquecer, em alguns momentos, até de você mesmo. Pô, E tudo vai estar certinho no seu lugar, no seu devido lugar. é isso aí. É isso mesmo. Muito É legal. interessante, porque, veja, Cleiton, é igual eu falei, eu tomei o exemplo de Joana, porque a gente não precisa mudar tudo. Até mesmo porque a gente não consegue. Não é verdade? Sim. Mas então, mas ó, para quem está nos assistindo agora, aí ao vivo, ou para quem vai ver depois no YouTube, no site da casa, ou no YouTube da USE, reflete um pouquinho. Como você era e como você está. Faz uma análise. Agora você tem tempo bastante para isso. Está Sim. na sua casa, parado. Faça uma análise. E aí, depois que você vê, poxa, olha, eu melhorei. Pensa assim, agora, o que eu devo melhorar? E se porventura você fala assim, nossa, eu continuo daquele jeito, então eu devo melhorar. Veja que sempre há uma saída, há sempre um recomeço, para que a gente possa sair, entender o que Cristo diz assim, vinde a mim. É esse o ponto de partida. É você reconhecer que você precisa melhorar algumas coisas, deixar outras. Esse deixar que é o peso. Porque muitas das vezes, Emmanuel nos fala que tem muitas pessoas que gostam de ficar no sofrimento, que gostam de falar da doença, que Sim. gostam de ser maledicentes, que se alimentam, que se alimentam, que se alimentam, sabe? E tem uma passagem que fala, mãe, você não pode ser assim, tem que mudar. Ela tentou mudar. Aí chegou um dia e falou assim, eu não aguento mais, eu preciso continuar falando mal das pessoas. Porque já estava nela, ela tinha que lutar contra ela mesma. E aí se torna uma tortura. Então, cada dia que passa, observe você. Isso aí é um autoconhecimento. Isso é importante para que você possa realmente entender quando Jesus fala assim, vinde a mim, os cansados e os oprimidos. Porque aí você fala, eu não quero mais ficar assim. Aí ele vai estar disposto e vai estar aberto. Entenda que Cristo sempre esteve conosco. Somos nós que não usamos o seu jugo. E aí desviamos dos caminhos que é correto. Nós sempre queremos achar atalhos. Não tem atalho. O caminho É é esse. O verdade. caminho é reto. A menor É verdade. distância de 2 pontos ainda é uma reta. Então vamos seguir. Com certeza. O Com segredo está aí, certeza. é o perdão, é o amor incondicional a nós, a Cristo, a Deus. Sabe, Cleito, um exercício que aí eu falo por mim, talvez seja bom para mim, mas eu vou repartir com vocês. Nos momentos que eu tenho, que é natural, que o jugo é pesado, eu procuro lembrar de coisas emocionais ou espirituais que eu vivi que me trouxeram felicidade, que me trouxeram aquela sensação assim, poxa, que coisa boa. E aí, a gente só precisa ver. Observe, Nene, eu não trabalho no centro espírita, eu sou católico, sou evangélico. Ok, a sensação de nascimento de um filho, as felicidades que você obteve. Observe, pega essa sensação e entenda que isso é um pouquinho daquilo que a gente pode alcançar. Porque eu trabalho assim, eu vejo o quanto Deus, Jesus, Maria, é maravilhoso. E aí eu entro em mim e lembro das coisas que eu já vivi. E aí não me sobra dúvida. Eu sei. Aí a minha fé é como diz um dos palestrantes aí.
Arthur Valadares, se não me engano. A fé é quando você fala assim, Deus, eu sei, agora eu sei. E aí fortalece a gente. Então pense você, nos momentos felizes da sua vida, o quanto foi bom. E isso pode ser eterno. O Evangelho nos fala que a felicidade neste mundo aqui não é perfeita e não vai ser total. Mas a gente consegue fazer, como Joana falou, do Gotinha. gotinha. Hoje um pouquinho, amanhã de novo. Até mesmo porque se a gente muda muito, cega, porque a gente não está acostumado com tanta luz. Então, vá devagar, mas aproveite os momentos bons da vida. Entenda que você é um ser extremamente amado. Extremamente amado. Você pode estar passando agora por uma depressão profunda, mas você é extremamente amado. Você nunca vai estar sozinho. Então, o que você necessita para fazer este caminho, para ir para Jesus, está dentro de você, está nas tuas mãos, está no teu coração, nos teus pensamentos, na tua prece. Pense nisso. O quanto você é especial. O quanto Jesus, quando fala, ninguém vai ficar para trás. Eu sou o pastor e das minhas ovelhas eu cuidarei. Não vos deixarei órfãos. Pense nisso. E aí você vai entender. Mas fale para ele. Eu vou. Porque eu estou cansado. Eu estou oprimido, eu estou oprimida. Eu preciso de ti. Eu sei que ao teu lado é o que eu preciso. Me perdoa às vezes que eu estou meio cego, às vezes, sabe? Mas eu preciso de ti. Faça a experiência. Faça uma vez na semana. Faça uma vez a cada 2 semanas. Não importa. Mas faça. Experimente conversar você e ele. Experimente abrir seu coração. Você vai ver. Você vai começar a olhar o céu, ele é mais azul. E eu lembro disso perfeitamente porque no livro Nosso Lar, o Cleito, André Luiz começa o vídeo, chega e está andando com Lísias, ele fala assim, nossa, que luz é aquela? E Elias fala, é o sol. É o sol. O sol é o mesmo sol, André, que ilumina a Terra. Ele é muito lindo. Ou seja, às vezes a gente não consegue observar, né? Se a gente pudesse parar do dia, é um caminho. Então você pode usar vários caminhos para isso. Mas não esqueça que você precisa ir. Ele está aí, sempre. Não vai te abandonar nunca. Mas você precisa ir. E se você pedir socorro, ele vai te socorrer. Vai. Ele vai te socorrer. Porque ele sabe muito mais dos teus potenciais do que os teus defeitos. Não é isso? Exatamente isso. Só enxerga o potencial. Defeito nós enxergamos. É isso. Que horas são, Cleiton? 38 já. Vamos encerrar? Ah, estamos aí falando aí, a gente fica empolgado, né? Porque falar de Jesus é sempre bom. É infindável. Falar de Jesus é sempre bom. É sempre bom. Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu, dentro do pouquinho que a gente tem de conhecimento, Cleiton, que é nada, Nada. perante o que a gente tem ainda que aprender. Para todos começarem ou continuarem. É verdade. Né? Mas, ó, quando ele fala, e é bonito demais essa passagem, né? Ele nos fala assim, olha, eu tô aqui, cara. Ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Fardo Lindo, 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 lindo. E não esqueçam, nesta pandemia toda, nós não somos órfãos. Ele está conosco. E essa terra, que navega no universo infinito, Jesus está no leme. É isso aí, queridão. Você encerra para nós, então, por favor? Certo, sim. Encerro. Primeiro quero agradecer a todos que estão aí, a você, Cleiton, pela oportunidade mais uma vez. Agradecer a todos que estão nos vendo. Desejar a todos vocês que o coração de vocês sejam abençoados e iluminados agora. A nossa gratidão eterna por vocês fazerem parte da nossa história, da nossa batalha, da nossa luta. Gratidão. E a gente vai fazer nossa prece agora. Lembrando que todas as palestras online, já trabalhando nossa fé, podemos deixar lá no cantinho nosso copinho com água, uma jarrinha com água se for para a família estiver reunida, deixa lá um pouquinho de água,
para que a gente possa, nas nossas orações, junto com você, mentalizar os mentores, os trabalhadores do Cristo, e adentrando a sua casa, fluidificando a sua água, limpando a sua casa, fluidificando as paredes, como se fosse um evangelho no lar. Que não deixa de ser agora, né? Porque nós estamos chegando nos lares das pessoas. É isso aí. Então, nas nossas preces iniciais, peça que seus mentores, os anjos guardiões estejam com vocês, que possam abrir o coração e a mente de todos nós. E no final que você peça também que a água seja fluidificada. Aqueles que fazem o tratamento espírita, físico, lá na casa, que tem a sua garrafinha e que vão repondo a água, não deixe de repor, mesmo que esteja acabando. Coloque também a água lá. Coloque. Os mentores podem fluidificar para você e aumente sua fé, que eles vão estar trabalhando contigo. Ok? Ok. Vamos lá, Cleito? Vamos lá. Então, que possamos todos nós unidos agora mentalizar o Cristo, o nosso mestre, o nosso amigo, o Nazareno querido, olhando para cada um de nós, de nossas famílias, e dizendo assim: vinde a mim. E nós, tirando de nosso coração tudo aquilo que nos prende à terra, tudo aquilo que nos deixa pesado, que nos sufoca e que nos oprime. Rogando a Ele a nossa certeza e reconhecendo a tua bondade, a tua misericórdia infinita, que Ele possa realmente cuidar de nossos corações. Pedindo a Ele que ilumine a todos nós, a nossa casa, fluidificando através dos teus trabalhadores as águas que estão ou que deveriam estar sobre a mesa, mas rogando também, já trabalhando com Ele, para que Ele possa abraçar o nosso planeta, iluminando todos os homens e mulheres, crianças, velhos, todos os idosos, iluminando os assassinos, os detentos, iluminando, Senhor, os trabalhadores que estão na frente desta pandemia, que são os médicos, os enfermeiros, levando a Ele a equipe médica, tanto amor, cuidando dos pacientes nos hospitais. Se um de nós somos um desses pacientes, que possamos agradecer a Jesus pela oportunidade do socorro, as palavras, que possamos agradecer a Deus, o nosso Criador, a oportunidade de ter nos dado Jesus, para que possamos aprender com Ele, para que possamos construir junto com Ele o nosso caminho, o nosso reino dentro do nosso coração. Que Ele possa estar conosco durante todos os dias, nos alertando, nos trazendo a consciência para que possamos ser melhores a cada dia. Bendito seja aquele que reconhece e que sabe que amanhã deverá ser melhor que hoje. Que Ele esteja conosco em nosso lar. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Deixamos a Ti aqui a nossa gratidão. Que o Senhor possa levar esse sentimento maravilhoso a todos aqueles que estão aflitos e oprimidos. Confortai-vos, Senhor. Confortai-vos. E a nós, aqui estamos. E deixamos a pergunta para Ti, Mestre. Senhor, o que queres que eu faça? Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo a todos. Isso aí. Beijo, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. Até a próxima. Um bom final de semana. Cleito, beijo no seu coração. Beijo, muito obrigado. Tchau, gente.